Na lista do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 a 23, temos o primeiro fruto sendo o amor, e em seguida vem a alegria. Sabemos que o mundo pós-pandemia está marcado por uma grande onda de depressão, transtornos de humor, ansiedade, pânico. E a receita de hoje é de nos enchermos do amor e também da alegria como um estilo de vida que nós temos que alcançar, porque esse é o propósito de Deus para os nossos dias. O nosso texto da reflexão está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que vai nos dizer assim: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Eu estive vendo em uma outra versão de Bíblia, vai dizer assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O salmista, no Salmo de número 2, ele vai dizer que até Deus, aquele que habita nos céus, ele ri. O texto está em Salmos capítulo 2, versículo 4. O autor de Provérbios, que eu acabei de ler, descreve a mulher de força como uma pessoa que se regozija com o amanhã. Literalmente quer dizer rir do futuro em Provérbios 31, 25. A vida pode ser desgastante e há momentos em que precisamos encarecidamente de algum tipo de mudança. O riso é um dos modos que o Criador proveu para mudarmos o ritmo e escaparmos da monotonia diária com uma dose de alegria. O riso é uma receita simples, porém eficaz para alguns dos males da vida, especialmente o tédio, como diz Provérbios 17, 22, que eu acabei de ler, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Alguns médicos afirmam que o bom humor tem propriedades curativas, particularmente nos casos de doenças mentais, como a depressão, que eu também já citei. Sem dúvida, o bom humor alivia a tensão e nos faz sentir mais à vontade e apreciarmos a leveza que a vida tem que trazer para cada um de nós. Não podemos levar tudo, como se diz aqui no Nordeste, né, a ferro e fogo. Nós precisamos encontrar o equilíbrio da leveza, da alegria, do amor, para termos uma vida muito mais saudável e muito mais leve, porque isso é o que Deus deseja para todos nós. Numa vida tão repleta de tragédias, escolher o bom humor em vez do desespero é um bom conselho bíblico. O bom humor normalmente envolve a aceitação dos altos e baixos do dia a dia e a decisão de não nos levarmos a sério demais, eu quero dizer. O riso e um bom senso de humor podem ser recursos preciosos para combater o estresse, aliviar a tensão e até mesmo oferecer uma distração agradável em meio a tribulações e sofrimentos. Eu sou de uma família que apreciamos o riso, apreciamos boas histórias, apreciamos a leveza e os bons encontros que sempre acontecem com muitas boas histórias para rirmos do passado, do presente e algumas fictícias do futuro. Aprendemos isso com os nossos pais. Eram bem-humorados e nós, então, estamos repetindo tantas vezes porque é muito agradável podermos nos sentar e rir, às vezes, de nós mesmos, de alguns episódios, de algumas narrativas, de alguns acontecimentos e alguns outros de outras pessoas. Jesus se mostrou imprevisível, espirituoso e cheio de vida em suas respostas.
usou de ironia, trocadilhos e hipérboles para transmitir suas mensagens com clareza. Você pode observar em Mateus capítulo 22, do 15 ao 22, onde evita astutamente a armadilha dos fariseus, revela a hipocrisia desses líderes religiosos, e Jesus pede a um fariseu que lhe dê uma moeda com a imagem de César e uma inscrição declarando a divindade do imperador, sabendo que carregar uma moeda como essa era contrário a 2 mandamentos, como está escrito em Êxodo capítulo 20, o 3 e o 4, quando ele vai dizer que somente a Deus nós devemos prestar adoração e também respeito e obediência. No final da jornada da vida, todos nós chegaremos ao mesmo lugar, como declara Eclesiastes 12:7. Mas graças ao riso, à leveza, à boa vontade, ao longo da nossa caminhada, alguns terão desfrutado o percurso e chegarão mais descansados, aliviados da sua luta, da sua rotina e de todos os fardos que foram necessários serem levados. Hoje, então, nós temos um convite à alegria, temos um convite à leveza, e nada melhor do que olhar para o nosso Deus que ri, o nosso Deus que traz alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e é mesmo, nós não podemos abrir mão disso. Neemias vai dizer isso lá no capítulo 8, versículo 10, e hoje a orientação da pastora Betinha a todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio, esse momento de reflexão sobre o nosso dia, é que a leveza, a alegria, o bom humor e tudo que Deus tem de bom, de mais leve, de mais agradável, de mais risonho, de mais alegre possível, chegue até as nossas vidas hoje e os dias que virão. Deus nos abençoe e que tenhamos um dia pela frente cheio da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, amém.